temos mais uma convidada para poder explicar mais sobre esse livro da Anne Frank, que até agora está sendo bem legal, bem interessante esse livro. Seja bem-vinda, Tayane, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? A nossa apresentadora Nicole vai fazer uma pergunta para você, tudo bem? Tá ok. Oi, Tayane, boa noite, tudo bem? Boa noite, Nicole, tudo bem com você? Tudo bem, seja bem-vinda. Então, eu gostaria de saber o que estava acontecendo no mundo na época que o livro estava sendo escrito. Você pode responder essa pergunta para gente? O Nicole, nessa época, estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial e também o Holocausto. Quando a irmã da Anne, Margot, foi chamada para a guerra, ela e a família tiveram que se mudar para o anexo onde o pai dela trabalhava. Então, o que acontecia? Como eles eram judeus, eles foram perseguidos, né? Então, eles recebiam um tratamento diferente das outras pessoas. Então, eles precisavam usar uma estrela amarela em suas roupas. Eles só podiam fazer compras em locais que apenas judeus frequentavam. A escola também. Eles não poderiam usar bonde para se locomover, então seria apenas bike ou a pé mesmo. Ah, sim, Tayane. Vou fazer mais uma pergunta. O que foi o Holocausto naquela época? O Holocausto ele foi a perseguição e o assassinato de 6 milhões de judeus europeus pelo regime nazista alemão. O Holocausto foi um processo contínuo que ocorreu por toda a Europa durante os anos, entre os anos de 1933 a 1945. Mas aí vocês devem se perguntar, qual que foi a base desse holocausto? A base foi o antissemitismo. O antissemitismo, o ódio ou o preconceito contra os judeus era um princípio básico dessa ideologia nazista. Esse preconceito que já era disseminado piorou em toda a Europa. E durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista e seus aliados mataram quase 2 dentre 3 judeus europeus através da utilização de condições de vidas letais, então maus tratos, fuzilamentos e também o uso da câmara de gás em massa nesses campos de extermínio. Muito interessante, Tayane. Então, eu vou te fazer uma última pergunta, tá? Eu juro. O que eram os campos de concentração? Você pode me responder essa? Claro, Nicole, eu respondo sim. Os campos de concentração nazistas foram construções que foram desenvolvidas durante a Alemanha nazista, que são extremamente conhecidas por aprisionar e promover o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Nesses campos próprios para execução de judeus, que são chamados campos de extermínio, os judeus eram executados em câmaras de gás. Esses campos eles foram desenvolvidos durante o período do Holocausto, que foi entre 1933 e 1945. E dentro desses campos, eles eram conhecidos porque eles se aproveitavam do trabalho dos judeus e colocavam eles em situações desumanas. Então, eles eram mal alimentados, vítimas de maltratos e também de todo tipo de abuso. Os judeus começaram a ser enviados para esses campos de concentração a partir de 1938, quando foi realizado na Alemanha um programa contra eles conhecido como Noite dos Cristais. Nesse momento, os campos de concentração nazistas tomaram sua face mais cruel. Então, eles utilizavam esses judeus como mão de obra escrava e executavam eles em câmaras de gás. Câmaras de gás, elas foram colocadas dentro desses campos de extermínio quando eles viram que o fuzilamento não era a melhor forma de fazer uma execução, diríamos que, entre aspas, o meio adequado. Foram desenvolvidos no total 6 campos de extermínio. Então, temos o mais conhecido que é o campo de Auschwitz.